Boa tarde, amigos. Aqui os fala Matheus Tiburcio, do canal Cicleton. Em primeiro lugar, eu queria pedir a todos vocês que se inscrevam no canal, deem um like, comentem um vídeo, compartilhem nas redes sociais e que ajudem, seja pelo Pix, seja pelo Aposta, seja pelo Valeu, né? Porque estamos precisando, acreditem, né? Vou fazer ainda 2 consultas médicas, meu plano de saúde não cobre tudo, terei que viajar, etc. Esse tipo de coisa. Então, o Guilherme Freire, ele tratou dessa questão do anime em mangá. Guilherme Freire, pelo qual eu tenho muita simpatia. E ele pareceu-me que foi uma espécie de resposta velada ao Borborema. Do qual eu acho que ele é amigo daquele pessoal. Ele tratou de alguns assuntos, né, que eu até anotei aqui para não me perder. O primeiro ponto é o seguinte, que aparentemente o consumo de anime e mangá cresceu. Ele duvida disso, mas cresceu de fato. Certo? Tem inclusive estatísticas que mostram isso, principalmente no Ocidente. Por quê? Resposta. 2 motivos. Em primeiro lugar, porque o politicamente... A primeira explicação é porque o politicamente correto foi muito nocivo ao Ocidente, à indústria cultural ocidental, especialmente a americana. Não só por cerceamento de discurso, como também porque tem um limite pelo qual você pode moldar o cânone da cultura pop. Existe um limite muito tênue entre a adaptação que pode destruir ou não a cultura pop. É um gesto de muita infantilidade você querer transformar qualquer cânone cultural em algo moldado à sua imagem e semelhança. Por exemplo, isso inclusive na alta cultura. Por exemplo, eu, Matheus Tiburcio, sou católico. Certo? Mas a alta cultura tem muita coisa nos seus cânones que é anticatólica. Por exemplo, a obra de Dostoiévski, em grande parte, é anticatólica. A obra de Tolstói também. A obra de John Milton é extremamente anticatólica. Mas eu não quero que se É uma infantilidade muito grande você querer que se policie o cânone por causa disso. É um gesto que, ao meu ver, é infantil e imbecil. A mesma coisa se dá no cânone da cultura pop, né? Você não pode querer deformar as figuras que já estão estabelecidas para querer dar essa representatividade. Porque aquelas coisas ali foram feitas para representar outras pessoas que não são você. Mas ainda assim aquilo ali adquiriu uma universalidade. Você precisar, para ter alguma relação mimética com aquilo, que aquele personagem seja igual a você, é um sinal de imaturidade e infantilidade. Então, o que acontece... Então, vamos lá. Esse é o primeiro ponto. Né? O segundo ponto é o seguinte, é que o nível cultural de Hollywood decaiu. O nível cultural dos criadores da cultura pop ocidental, especialmente americana, decaiu. Por quê? Porque no início, quem era criador da cultura pop ocidental e americana eram as pessoas que ou tinham fracassado na academia ou que tinham fracassado em entrar para a alta cultura. De serem aceitos, ao menos de fazer carreira nesses 2 meios. Mas ainda assim, eram medalhistas de prata muito inteligentes e muito competentes. Hoje em dia, quem é que entra nisso? Nerd. Ou ativista político, isso nos Estados Unidos. Isso é uma das razões, isso é também a principal razão para o declínio, certo, da
Porque a qualidade da cultura otaku também vem decaindo. Em grande parte por quê? Qual é a principal razão para isso? Porque os criadores de hoje em dia não tem mais um background nas belas artes como tinham no passado. Quase todos os antigos mangaka ou diretores de anime tinham um background das belas artes, da educação de arte. Como hoje isso a cada dia não existe mais no Japão e nem no mundo, né? E no Brasil, escola de arte no Brasil, o que é isso? O que é isso? Então, a qualidade dos animes e mangás nos últimos 10 anos também decai. Essa é a principal razão para essa decadência. O Guilherme Freire aponta isso com muita razão. Certo? Outro ponto que ele também aponta com razão é que para a nossa geração millennial, que é a minha e a dele, o anime e o mangá foram uma influência muito positiva. Isso no Brasil. Sim, de fato foram. Uma influência muito positiva. Porque exatamente pelo que ele mostra, que os valores do anime e mangá, vamos tirar inclusive essa questão de que o anime e mangá incentivam a pesquisa, incentivam a pessoa a ir atrás de referências, né? O simples fato de eles serem uma língua mais diferente, muito diferente da nossa, tiram a pessoa da sua zona de conforto. Os valores do anime e mangá, em grande parte, são valores que faltam no brasileiro. Por exemplo, eu comparando o meio otaku dos anos 2000 com o meio direitista dos anos 2010, eu percebo uma coisa muito interessante, que é o seguinte: quase todos os otakus estudaram, trabalharam e estão bem. E quase todo o povo do meio direitista está mal. Continua na mesma desgraça. Por quê? Em grande parte porque esse meio do anime, o anime e o mangá, entre os valores que eles incentivam, que eles transmitem para a pessoa, está o quê? Esforço. Você deve se esforçar o máximo possível. Uma coisa que o Tepes fala muito, que é o cultivo das suas próprias habilidades. É por isso que geralmente o otaku trabalha. Se tiver direitistas aqui, eu sei que tem. É algo que você não vê muito no meio da direita. No meio da direita, especialmente antes de esses coaches dominarem tudo, ninguém trabalhava. Muita gente não trabalhava. Entre os jovens. Entre os jovens, muita gente não trabalhava. Entre os velhos, não. Mas entre os jovens, tinha muita gente que não trabalhava, que não se esforçava. Por exemplo, outro valor muito importante, a valorização dos vínculos, que é algo que é um valor desconhecido no Brasil. A ideia da honra também. São valores importantes que o anime e o mangá passaram para as pessoas. Ao menos eu percebo que eles passaram isso para os otakus. Fora que, como o anime e o mangá tem muitas referências, isso leva a pessoa a investigar. E muitas pessoas vão estudar porque veem isso lá. Agora, tem um ponto do Guilherme Freire de que eu discordo. Em especial, que é o seguinte: ele falar que havia, no passado, já uma diferença muito grande, que nos anos 90 e início dos anos 2000, o anime e o mangá já eram algo muito superior à animação ocidental. Então, que o anime era muito superior à animação ocidental e os quadrinhos, os mangá também eram superiores. Ele não fala no mangá, né? Mas dá para transpor isso também, né? Aí eu já discordo e acho que não era assim.
Por exemplo, nos anos 90, você tinha muitas séries de cartoon ocidentais boas. Nos anos 90, a Disney, por exemplo, fez ótimas séries de cartoon nessa época, como Gárgulas, TV Quack, DuckTales, Darkwing Duck. Né? Teve aquele universo animado DC era muito bom. O universo, por exemplo, a Cartoon Network tinha ótimos desenhos. Tinha ótimos desenhos, até os anos 2010, mais ou menos, tinha ótimos desenhos, né? Embora já fosse superior, de fato, o anime e mangá, isso aí, não era uma superioridade tão abissal assim. Certo? Havia muita coisa boa nessa época que não era anime e mangá, na animação ocidental. E ele, o Guilherme, por fim, ele elogia muito a Ghibli. Que a Ghibli, em grande parte, é algo que agrada muito a qualquer público e não apenas o público otaku. Né? E eu concordo com ele quanto a esse ponto. Que a Ghibli, de fato, tem um apelo que vai muito além do público otaku. Certo? E de fato, né, tem muitos anime e mangás que chegam a ser formas de arte, de alta cultura. Mas que são muitos, mas que são, se você for ver, é uma quantidade razoável, mas na quantidade do que foi feito é pouco. Então tem muito joio e pouco trigo no meio. Muito joio e pouco trigo no meio. E depois dos anos 2010, foi só decepção. Foi só decepção. Depois de 2010 em diante, teve só 2 ou 3 animes assim que valia a pena você ver. Mangá nenhum. Mangá nenhum. Certo? Mangá nenhum. Ainda que a corrupção seja algo menos dramático que no Ocidente. Pois é fundamentalmente isso. Um forte abraço a todos e até logo. Um abraço a todos vocês e um abraço também para você, Guilherme. Um forte abraço, viu, meu amigo? Se quiser dar a sua opinião sobre esse vídeo, até logo, meu irmão. Até mais.